Esse é o meu, o seu, o nosso AlboCast. Gente, a gente tá aqui com a doutora Aline hoje. É uma sexta-feira diferente, acho que como todas as outras. Eu sempre começo falando isso, porque todo dia é um novo dia e a gente tá aqui pra fazer diferente, tá aqui pra fazer melhor, tá aqui pra sermos melhores. Então, vamos lá, Outubro Rosa. A gente falou sobre bastante coisa nos últimos vídeos. Trouxemos algumas colegas, né? Algumas especialistas na área de previdenciário, na área de penal. Você, maravilhosa, nossa CEO da Albuquerque, que inclusive nós estamos fazendo a conta da porcentagem de mulheres que trabalham na empresa. Somos mais de 70% de mulheres na Albuquerque de Advocacia. O mundo é ou não é das mulheres? Com certeza. Ó, homens, atenção, nós estamos governando o mundo. De verdade, muito melhor? Sim. Mulher tem essa habilidade, né? Verdade, tudo com perfeição, tudo com carinho. No nosso primeiro vídeo estava eu e aqui a doutora Fernanda, porque a Priscila de vez em quando ela me deixa sozinha. Meu homem está aqui com a Pri. Porque eu sou artista também. Ela é a cara da podcast. E no primeiro vídeo eu e a doutora Fernanda estavam conversando exatamente sobre isso, o fato da capacidade da mulher fazer tantas coisas e de manager, né, de organizar tanta coisa ao mesmo tempo. E que é uma bênção, é muito bacana, mas ao mesmo tempo é uma preocupação. Nessa retrospectiva desse mês eu conheci uma mulher extraordinária, Simone Silva, uma coach, uma empresária. E ela está passando por esse processo do câncer. E ela vem falando assim para mim, Aline, nós mulheres precisamos entender o nosso limite, não somos Mulher Maravilha. A gente acha que pode fazer tudo, todo o tempo, mas tem que ter um equilíbrio, porque a conta chega. E no caso dela, ela que começou a passar por esse processo, está no tratamento, ela vem dizendo que agora caiu na real, né, a palavra dela. Agora estou consciente das minhas limitações. Não é para eu abraçar o mundo, mas o meu mundo tem um limite e eu preciso entender esse meu limite. É uma das coisas que todo esse mês nós estamos entendendo como mulheres, como empresárias, como advogadas, como mãe de família, enfim. Todas as atribuições que nós mulheres temos e gostamos até de certa forma carregar esse peso, acho que faz parte, né? Sim. A gente tem esse gosto de certa forma, mas essa consciência de que não apenas em razão do câncer de mama, que é um período de conscientização muito sério, muito importante, mas principalmente em razão da consciência das limitações como ser humano. Mulher é ser humano, mulher é mãe, mulher é empresária, mulher é tudo que ela quiser ser, mas é ser humano antes de tudo. Aí precisa ter os limites. E a Simone ela tem falado muito pra mim, encontre o seu limite, não espera a conta chegar, porque é um pouco mais dolorido passar por esse processo. E é muito engraçado como isso me faz lembrar da live que você fez com um psicólogo, que também falou sobre essa questão de você se assoberbar de trabalho. E aí eu acho que, como você também falou, essa questão de nós mesmos trazermos isso pra nossa vida. Eu falo por mim, que assim, eu fico, tá muito tranquilo, vamos embora pegar mais coisa, fazer mais coisa, não posso ficar parada, parece que eu parada não tô, sabe? Eu fico, não, tem que ficar na correria e arruma a casa e vai pro trabalho e quero fazer tudo e quero ter filho e essa coisa. Aí eu fico, poxa, como é que eu vou ter tempo pra criança? Não, mas eu vou arrumar tempo, porque eu consigo fazer. Se eu consigo cuidar do cachorro, eu consigo cuidar da casa também, da criança. Só mais uma coisa. Aí, vou fazer um curso. Não, acabei um curso, não, vou fazer outro. E a gente fica trazendo isso pra gente e realmente temos que conhecer nossos limites, sabe por quê? E quando a gente para, a gente fica pensando, porque às vezes me dá essas pausas, eu fico, cara, por que eu tô fazendo isso? Porque assim, eu entendo que nós podemos fazer muitas coisas, mas você acaba limitando até a sua doação para certa coisa se você junta tudo. Então assim, eu poderia ser muito melhor numa área e tô deixando de dar o meu melhor nessa área porque eu quero abraçar todas. Então eu acho que isso também é muito importante, essa análise. Ela chega de vez em quando, ela vem rapidamente, mas ela vem. E aí a gente tem que pegar esse pensamento e trazer, não, peraí, eu tenho que parar, eu tenho que ver o que é mais rentável, o que eu estou me dedicando mais, o que eu tenho mais afinidade, porque também às vezes a gente acha que a gente faz tudo maravilhosamente, mas não faz. E nesse processo se perde, né? Porque não, embora a gente esteja focando muito no fato desse período de conscientização da mulher, para a mulher, somos mulheres que vivemos toda essa luta pelos nossos direitos, pela nossa valorização, numa sociedade que continua sendo machista, mas eu acho que isso serve para todos, no sentido de que, qual é a sua prioridade? Qual tem sido realmente o seu trabalho? Porque não adianta de nada nós mulheres ou nós seres humanos corrermos e fazermos tudo e o fruto, porque fruto com excelência, aquilo que você faz, ele tem que dar um resultado com excelência.
E não adianta correr, porque os dias passam e o que não perdoa é o tempo. O tempo não volta, não existe aquela frase, vamos recuperar o tempo. O tempo não se recupera, o tempo já foi, já passou, você tem o aqui e o agora. E aí muitas mulheres têm passado por esse desafio de enfrentar o câncer de mama e aí olha para trás e fala assim, nossa, eu podia ter feito diferente. E assim, a dica é, não deixa que esse discurso seja parte da sua vida. Faça diferente agora, né? Eu tenho tido esse desafio no nosso primeiro vídeo, e aí eu recomendo que todos vocês revejam os vídeos desse período de outubro, comente, dê suas ponderações, o que você acha, dá dicas também. Mas em todas as nossas gravações, em todos os nossos bate-papos, foi uma troca em que, pra mim, pessoalmente, ficou o alerta de olha o que você está fazendo agora. O amanhã ninguém sabe. Essa pessoa do qual eu estou falando desde que a gente começou, que é a Simone, ela fala assim pra mim, ela tem sido uma inspiração de vida, né? Porque passando por esse processo, ela não perde a alegria, tá? Continua com a leveza e passando pelo processo da quimioterapia. E ela fala assim pra mim, se adequa agora, olhe agora, porque eu hoje estou tomando consciência da minha limitação. E você, não vai esperar chegar lá na frente? A família dela nunca teve histórico de câncer, que ela me disse, e ela foi acometida com esse diagnóstico, que eu creio que é só uma fase difícil, ela vai estar curada, ela já está curada, eu creio nisso, creio no processo da cura, mas é um processo difícil, ela não teve esse histórico, então fica aquele alerta. Você sabe o que vai acontecer contigo lá amanhã? Não sabe, então é melhor trabalhar na prevenção. Então vamos prevenir que coisas aconteçam, do que você, quando chegar o problema, você ter que cuidar do problema. E assim, fugindo um pouquinho do assunto, ontem eu tive uma reunião, um bate-papo, e eu perguntei para um grupo de pessoas que eu estava, quando você olha para um advogado, o que você pensa? Falou a palavra advogado, o que você pensa? Aí a pessoa falou assim para mim, alguém que vai resolver problema. Gente, já mudou isso. Não o problema chegar, por favor. Advogado serve para prevenir problemas. E quando nós falamos nesse período de outubro, nós estamos falando sobre conscientização, sobre prevenção. Evita que isso aconteça, evita chegar até este caos, né? O momento realmente do problema existir. E se chegar, se infelizmente não conseguir prevenir, e eu recomendo que busque na sua vida pessoal e outras questões, não apenas referente à saúde, mas busque a prevenção em tudo. Se vier, você busca ajuda para cuidar, para descobrir direitos, para evitar que o efeito dominó se alastre pela sua vida, né? É muito engraçada essa pergunta que você fez, porque várias coisas vêm à mente quando você fala a palavra advogado, mas a prevenção não é uma delas. E a advocacia preventiva é uma coisa que a gente trabalha muito aqui para os clientes empresários também. Então, vamos lá, galera, pelo amor de Deus. Não, e não apenas para empresário. Você falou da questão do empresário, que é uma coisa que nós fazemos muito, é o direito preventivo. Aí nós aplicamos direito empresarial compliance, que vai ter live semana que vem no meu Instagram. Enfim, a gente também fala bastante sobre isso, mas na Previdência. A doutora Thaís Naira falou sobre os cálculos previdenciários, vão prevenir, eu recebo tanto por mês, se eu contribuir dessa forma, se eu já contribuo, eu vou me aposentar lá com essa renda, fazer aquele cálculo, aquela projeção futura, sabe? Sim. Então assim, tem que buscar ajuda para prevenir coisas. Então, você chegou aos 60 anos de idade, aos 55, trabalhou a vida toda, aquele trabalho insalubre, a mulher que se divide em jornada quádrupla, quíntupla, sei lá quantas jornadas a mulher se divide, e ela nem para pensar, deixa eu me prevenir, quando eu vou me aposentar? Como é que vai ser? E se for cometida disso, quais são os meus direitos? Só fala assim, não, quando chegar eu resolvo, eu decido. E se acontecer alguma coisa muito boa lá na frente? E aí vira um trem descarrilhado, né? Porque se o problema acontece, pronto, você perde o controle, aí você tem que correr. E, gente, não se corre atrás do tempo perdido. É melhor prevenir agora. Uma das coisas que nós temos falado bastante sobre prevenção, sobre o se toque não apenas fisicamente, né? Mas toque-se no sentido da consciência. Toque sua consciência. Vamos pensar um pouquinho mais. E é muito engraçado, Aline, ver você falando da Simone com toda essa admiração. E realmente existem pessoas que passam pela sua vida, seja por um momento ou por uma tarde toda, que ela fica, né? Ela deve ter te falado tantas coisas que
que tá na sua cabeça, que levou pro seu coração e você traz aqui pra gente, traz pro podcast, traz pra sua vivência na empresa. E assim, é incrível. Eu tô louca pra conhecer pessoalmente a Simone, mas vários dos ensinamentos dela já estão sendo aplicados na minha vida, porque toda a conversa que a gente pode ter, a gente traz um pouco do que ela deixou pra você e você tá transmitindo pra gente. Isso é muito importante, não guardar, né, esse tipo de coisa. E ela fala muito sobre isso, é uma coisa que também nós aqui falamos, né, sobre legado. Aquilo que você aprende, você transmite, porque o que adianta saber das coisas se ficar só pra você? E aí, dentro desse contexto, acho que vale a pena mencionar o nosso escritório, a Pri sabe, nós divulgamos uma cartilha dos direitos da mulher com câncer. E aí, exatamente com essa ideia, né? Aquilo que nós temos, nós queremos divulgar. E é tão difícil falar sobre tudo que nós temos direito, sobre tudo aquilo que você precisa saber. A área do direito não é muito... como é que eu posso falar? As pessoas não gostam muito de falar sobre leis, né? É muito burocrático, muito chato. Não tem dancinha no TikTok que deixa a lei... gostosa, né? Mas nós compartilhamos no nosso site, tá o link também no nosso Instagram, no feed, de uma cartilha que vai falar sobre todos os direitos, vai falar sobre a reconstrução da mama, sobre a redução de impostos, vai falar sobre a compra de carro, que a mulher, a pessoa com câncer, né? Mas falando diretamente da mulher, ela tem direito a comprar um carro até determinado valor, com juros mínimos, sem imposto, sem alguns impostos, enfim, é uma cartilha muito extensa, vai falar sobre gratuidade de ônibus, que isso não é só para a pessoa que tem câncer, se estende para a pessoa que mora com essa pessoa, com a pessoa que passa por essa condição de saúde restritiva, né? Enfim, nós divulgamos isso, tá no nosso site, está disponível para todos aqueles que queiram ter acesso, conhecer os seus direitos, os direitos dos seus familiares, exatamente nessa ideia. Aquilo que eu tenho, eu vou passar para frente. Que outras pessoas saibam, que outras pessoas tenham conhecimento, porque conhecimento é liberdade. E liberdade é justiça. A doutora Cristiana também comentou no vídeo que nós fizemos com ela sobre a função social do advogado, né? Que ela também faz muito esses tipos de palestra e tudo mais, ela gosta. E ela diz que uma das funções dela como advogada é realmente transmitir o conhecimento. Isso é muito bonito. E eu acho que a gente faz bastante isso, não é à toa que toda sexta-feira a gente está aqui, né? Então, assim, o nosso site está bem completo, gente. Vai lá, tem a cartilha, tá no link do feed do Instagram também. O Instagram também está repleto de coisas. O nosso TikTok também está sempre atualizado, seja com a música que está bombando, seja com as leis, que o pessoal tem muita dúvida realmente lá no TikTok, manda bastante coisa pra gente. A gente tenta trazer isso aqui pro nosso podcast. Então, nos acompanhem nas redes. É o apelo do dia. Nos acompanhem nas redes que vocês não vão se arrepender. Tá sempre cheio e repleto de informação. E acompanhe a agenda da Albuquerque, porque agora no mês de novembro nós vamos fazer um júri simulado. Isso. E para aqueles que queiram saber, quem gostou de ouvir falar do caso do Johnny Depp e da Amber, vai gostar de saber que nós vamos fazer um julgamento simulado, tá, gente? Uma teatralização de como seria a resolução, ou seja, o resultado desse julgamento se fosse Johnny Depp e Amber brasileiros. Como é que seria isso no Brasil? Eles seriam pobres, mas enfim. Muito obrigada por mais uma semana e até a próxima.